Boa noite. Eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para a nossa meditação, que se encontra em João, capítulo 5, versículo 39, que diz assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Em Tiago, nos fala no capítulo 1, que a gente não deve ser ouvinte negligente, mas cumpridor da palavra. Muitas pessoas pegam a Bíblia e só lê a parte que a interessa. Salmos 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E versículos que fala só de bonança, mas as pessoas não querem deixar seus pecados, não querem examinar as Escrituras, não querem estudar e não quer pôr em prática em sua vida. Antes só quer convertê-la naquilo que é bom para ela, naquilo que lhe apraz. Aliás, a palavra de Deus em si é boa para nós, só que nós temos que estudá-la, temos que nos aprofundar na palavra, como Jesus nos diz em João 5,39, que eu acabei de ler. Nós temos que examinar as Escrituras, porque é nela que temos a vida eterna e são elas que testificam dele. A Bíblia também nos diz que não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, o homem. E a salvação é por meio dele. A Bíblia ela não foi feita para carregar debaixo de um braço. A Bíblia não foi feita para deixar em uma estante empoeirada. Não, mas a Bíblia foi feita para a gente estudar, para a gente ler, para a gente meditar, porque é através dela que vamos nos aproximar de Deus e vamos conhecer qual que é a vontade de Deus em nossas vidas. Então, que você possa abrir o coração, que você não venha ser apenas ouvinte negligente, mas venha ser cumpridor da palavra, que você possa abrir o coração, deixar Jesus entrar, deixar Jesus mudar a sua vida, porque é fácil você pegar a Bíblia e saber só aqueles versículos decorados, aqueles que deslança o teu cuidado sobre o Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Se passar por a água não te submergirá. Mas a Bíblia também diz que em Tiago 4,4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É fácil a gente dizer que temos Deus como Pai e não o obedece. Jesus nos diz em João que se a gente o amar, a gente o obedece. Então, quando é da boca para fora, é muito fácil dizer que ama, mas temos que provar com as nossas atitudes, temos que provar com a nossa obediência. Então, entregue sua vida a Jesus, deixe ele entrar em sua vida, examine a Bíblia, põe em prática em sua vida, não venha ser apenas ouvinte negligente, mas que venha ser cumpridor. Jesus nos conta a parábola do semeador, que o semeador saiu a semear, e daí uma parte caiu entre pedras, outras caiu à beira do caminho, outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceu, a sufocou, a que foi lançada que caiu no caminho, as aves vieram e a comeram, e a que caiu nas pedras também foi sufocada, e uma caiu em boa terra, que produziu frutos. Então que você venha ser essa semente que caiu em boa terra, para que venha produzir frutos. A Bíblia nos diz que para chegarmos até o céu, primeiro temos que aceitar Jesus como Salvador, deixar ele entrar em nossas vidas e obedecê-lo, porque se a gente apenas ouvir a palavra e não a praticar, a gente infelizmente não iremos ao céu. E o único caminho que nos leva lá é Jesus, porque Jesus em João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E a Bíblia também diz em João, no capítulo 3, que Deus enviou Jesus não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, para que venhamos ser salvos,
nós temos que deixar ele entrar em nossa vida e temos que provar que amamos com as nossas atitudes e não apenas no falar, porque no falar é fácil. Agora temos que provar com as nossas atitudes, temos que obedecer a ele e temos que nos afastar de tudo aquilo que não agrada a Deus. Porque se sermos amigos do mundo, nós somos inimigos de Deus. A Bíblia nos diz que a gente não pode servir a dois senhores, ou a de amar um e odiar o outro. Então, que nós devemos amar a Deus, que nós devemos obedecer. Porque a partir do momento que você o obedece e você segue aquilo que ele quer para você, você vai ter uma vida de paz, de gozo, uma paz que excede todo o entendimento, é uma paz que flui do seu interior. A Bíblia nos diz que rios de águas correrão do nosso ventre a jorrar para a vida eterna, que é o Espírito Santo, que habita naqueles que o obedece a palavra e aceita Jesus como Salvador. Então, que você possa, a partir de hoje, meditar na palavra de Deus, que você possa estudar, que você possa pedir compreensão a Deus, entendimento, para você entender, guardar em seu coração e pôr em prática em sua vida. Que você não venha ser apenas ouvinte negligente, mas que venha ser cumpridor da palavra e que você venha ser como a semente que caiu em boa terra para produzir frutos. A Bíblia diz que a salvação não é por meio das obras, mas sim por meio da fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus. A salvação não é por você pegar parte do seu dinheiro, comprar de cesta básica, não é por você pegar parte do seu dinheiro e doar para uma instituição de caridade, não. Isso não vai te levar à salvação, embora que agrade a Deus você fazer isso, mas isso não vai te levar à salvação. O único meio de você ser salvo é você entregar sua vida a Jesus e ser justo diante de Deus. Ser justo diante de Deus não é simplesmente deixar de fazer coisas que a sociedade reprova, não. Mas o único meio de sermos justos diante de Deus é aceitarmos o sacrifício de Jesus na nossa vida, porque é Jesus que nos justifica. E a fé, ela é por meio de Deus que temos a fé, temos o conhecimento de Jesus. Então, o único meio de chegarmos até o céu é, como Jesus diz, examinar as Escrituras, porque é nelas que cuidamos ter a vida eterna, e são elas que testificam de Jesus. Então, Deus, como um Deus maravilhoso, Ele não querendo que ninguém se perca, porque a Bíblia nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que ele se arrependa e viva. Então temos que nos arrepender, temos que nos converter, deixar aquilo que não agrada a Deus e servirmos em santidade. Porque a partir do momento que a gente deixa Ele entrar em nossas vidas, a gente vai experimentar algo que o mundo não consegue nos oferecer, a riqueza não consegue nos dar. A Bíblia fala no Salmo 5 que me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. A partir do momento que a gente tem intimidade com Deus, a gente sabe do cuidado dele para conosco. A gente sabe que se passarmos pelo fogo, o fogo não nos queimará. Se passarmos pela água, a água não nos vai nos submergir. A gente sabe que Deus ainda é aquele que cura, aquele que salva, aquele que restaura. A gente sabe que quando oramos, o Senhor nos responde. A Bíblia diz em João que sabemos que Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a Ele e faz a sua vontade, esse o ouve. Quando clamamos ao Senhor, a Bíblia nos diz que o Senhor está com os ouvidos sensíveis à nossa voz. A Bíblia diz assim, que bem sei eu os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então, quando nós conhecemos o Senhor de perto, e não apenas de ouvir falar, mas quando conhecemos e temos intimidade, a gente sabe que nada acontece em nossas vidas sem a sua permissão. Se está acontecendo algo, é para o nosso bem. Porque em Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto. Então, nós fomos chamados para a salvação. Então, aceite a salvação, aceite
o sacrifício de Jesus na cruz para te salvar. Entrega a sua vida a Ele, porque a Bíblia também nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplica e ação de graça. Então, como que você vai saber se você não tem intimidade com Ele? Como você vai saber da vontade de Deus em sua vida se você não examinar as Escrituras? Como você vai saber da vontade de Deus se você não entregar sua vida a Ele? Então, entregue sua vida a Ele, deixe Ele entrar em sua vida, deixe Ele trabalhar, porque uma obra maravilhosa Ele vai fazer em sua vida. O mundo, ele oferece uma falsa alegria, e Jesus não. Jesus oferece uma verdadeira alegria, uma alegria que pode aparentemente estar dando tudo errado, aparentemente não ter solução, aparentemente o médico falar que não pode fazer mais nada, mas Deus, Ele é o Deus do impossível. A Bíblia diz que não há nada demasiadamente grande para Ele. A Bíblia também nos diz que não há problema que Ele não resolva, porque Ele é o Deus do impossível. Então entregue sua vida a Ele e você vai viver o extraordinário de Deus em sua vida. E se você passar por lutas, por dificuldades, o céu o aguarda. E no céu não vai haver nada de dor, de tristeza, nem de dificuldade, porque a Bíblia nos diz que vai ser um lugar que iremos desfrutar da presença de Deus. E a Bíblia também nos diz que o que Deus preparou para os que o amam é coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou em coração humano. Então, entregue sua vida a Ele e experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida. E não apenas tenha os textos decorados, aqueles textos que apenas fala o que você quer ouvir, mas que você possa meditar na palavra de Deus para que ela possa falar aquilo que você necessita e não aquilo que você queira. Então, que Deus o abençoe, que Deus te guarde e que você possa ser uma semente que dê bons frutos, porque quando você fizer isso, você vai experimentar a verdadeira alegria e a paz que somente Jesus pode te dar. Fica com Deus.